Então preste atenção a isso. O selamento significa a gravação dos princípios da lei de Deus em nossa vida. Ora, eu não precisaria de Ellen White para saber disso, porque o Hebreus já me disse que Deus colocará o que no meu coração? Os seus mandamentos, as suas verdades. Então o que Ellen White está dizendo é apenas confirmar o que os profetas do Antigo Testamento, os profetas bíblicos, já haviam dito, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, ser selado por Deus significa ter os princípios da sua lei em nossa vida. Aí você pergunta, quais são os princípios da lei de Deus? Bom, aí você teria que considerar todo o arcabouço bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas se você quiser um resumo, você pode ter o resumo em Êxodo capítulo 20. Se você quiser um resumo no Novo Testamento, você tem um resumo em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, é o melhor resumo que nós temos daquilo que representam as leis, os mandamentos de Deus. Nós costumamos olhar para os mandamentos, algumas vezes de um modo negativo. Não farás, não isto, não aquilo. Mas, na verdade, essa linguagem negativa foi dada num contexto de escravidão. Ficaria muito difícil dizer a escravos de 400 anos, gente, por gentileza, façam isto. Que era difícil, né? Gerações e mais gerações de escravos dificilmente entenderiam uma linguagem muito gentil. Queridos, filhinhos, por favor, para se adequar ao linguajar que eles tinham naquela época, Deus foi um pouco mais, digamos assim, proibitivo na sua expressão dos seus princípios, ali em Êxodo capítulo 20. Mas, um estudo muito rápido, não precisa ser teólogo, para descobrir rapidamente, numa leitura atenta, que Êxodo 20 traz uma linguagem positiva, por trás de uma linguagem negativa. Princípios. E eu aqui quero mencioná-los, porque o selamento implica na gravação dos princípios da lei de Deus em nossa vida, através das nossas capacidades cognitivas. Então, se você quiser conferir, vá aí comigo, em Êxodo capítulo 20, versículos do 1 até o 17, aí você tem os 10 mandamentos. Mas eu quero olhar a partir dos princípios, e não a partir das proibições. Mandamento número 1 está no verso 3, é o princípio da lealdade. Deus quer gravar em nosso coração, a nossa mente, o princípio da lealdade. É o que significa, não terás outros deuses, é ser leal. O segundo princípio está no verso 2, perdão, nos versos 4, 5 e 6, que é o segundo mandamento. E o princípio é culto correto. Deus quer gravar em nossa vida o princípio de um culto correto. O terceiro princípio está no versículo 7. É o princípio da reverência. Deus quer que nos relacionemos com Ele num espírito de reverência. Se nós temos respeito com as autoridades, quanto mais deveríamos ter respeito com Deus, que é a autoridade do universo. O princípio número 4 que Deus quer gravar em nossa vida e que é o processo de selamento em nosso caráter, é o mandamento número 4, que está nos versos 8, 9, 10 e 11. E é o princípio da santidade. Deus quer que nós sejamos pessoas santas, pessoas separadas, para um determinado fim. E para que isso fosse possível, Ele nos coloca semanalmente para que vivamos um dia santo, que é o dia do Senhor, o dia de sábado. O quinto princípio está no verso 12, que é o princípio do respeito à autoridade, representado aqui pelo respeito aos nossos pais. Se alguém não respeita os seus pais, dificilmente vai conseguir respeitar qualquer outro tipo de autoridade. E se alguém respeita a autoridade dos pais, certamente vai ter respeito às autoridades. Respeito, no caso aqui, não significa necessariamente concordar com a autoridade, especialmente quando ela nos quer fazer agir de modo contrário à lei de Deus. Mas ainda não concordando,
nós temos respeito pelas autoridades. Onde é que aprendemos isso? No 5º mandamento, no respeito aos nossos pais. Não sei vocês, né? Mas eu já tenho 47 anos de idade, então sou de uma geração em que a gente obedecia pelo olhar. Não tinha discurso. O discurso era o olhar. A dona Maria, minha mãe, olhava e a gente sabia exatamente o que fazer. Interessante, né? O olhar tinha um discurso. Hoje, às vezes, os pais precisam falar tanto e depois de um discurso longo, o filho ainda retruca. Esse negócio de retrucar, de contestar, não foi parte da minha educação. E eu não tenho nenhum trauma por isso. Eu acho que não. Eu acho que sou uma pessoa normal, dentro do que é possível ser normal. Agora, é muito interessante que a família seja o espaço, o núcleo, onde todos nós aprendemos a respeitar. O 6º princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, está no verso 13, que é o princípio do respeito à vida. Em todas as suas manifestações. O 7º princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é o 7º mandamento, que está no verso 14, e é o princípio da pureza. Aqui, especificamente mencionada a pureza sexual, mas obviamente entendemos a pureza em todas as manifestações que a vida permite. O 8º princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é o princípio da honestidade, que é o mandamento número 8. Deus quer que sejamos honestos. E quando Ele nos selar, Ele reconhecerá que nós temos mantido, pela graça dEle, uma vida de honestidade. O 9º princípio que Deus quer colocar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é o princípio da veracidade. O mandamento diz, não dirás falso testemunho. Seremos pessoas sempre verdadeiras. E finalmente, o último princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é o princípio do contentamento. Não cobiçarás, diz Ele. Contente-se com o que você tem. Porque quem não se contenta com o que tem, corre o risco de não desfrutar do que tem e não ter nunca o que acha que teria. Então, contente-se. Se vier coisa melhor, beleza. Se não vier, pelo menos você desfrutou do que tinha. Vocês percebem como esses princípios são impressionantemente simples? Você já pensou uma sociedade que guardasse todos esses princípios? Como que você acha que seria uma sociedade, um país, onde todos nós pudéssemos guardar esses 10 princípios? Vou repeti-los. Lealdade, culto correto, reverência, santidade, respeito à autoridade, respeito à vida, pureza, honestidade, veracidade, contentamento. Alguém uma vez citou, não sei qual a fonte, mas alguém uma vez citou que no mundo há pelo menos 32 milhões de leis, todas as quais se resumem aos 10 mandamentos de Êxodo 20. Sabe o que Deus quer fazer ao dizer que quer nos selar? Ele quer gravar os princípios da sua lei em nosso coração. Isso é uma coisa muito boa. Porque se Deus gravar esses princípios na nossa vida, nós seremos pessoas leais, nós prestaremos o culto correto, seremos pessoas reverentes, seremos pessoas santas, seremos pessoas respeitosas à autoridade, seremos pessoas respeitosas à vida, seremos pessoas puras, seremos pessoas honestas, seremos pessoas verdadeiras e seremos pessoas que se contentam com o que têm. Não seria uma coisa boa? Aqui neste país as leis são 10. Certamente seria um país diferente, né? Muito bem, então, esses princípios das leis de Deus, como resumidas aqui nos 10 mandamentos, fazem parte então do selo que será colocado na testa. Esse selo, diz Ellen White, que eu já citei, e eu já justifiquei porque nós adventistas cremos nela. Esse selo na testa é uma marca que os anjos podem ler, mas os seres humanos não podem ler, de tal forma que você não saberá se você tem, ou se o seu amigo, vizinho tem. É só os anjos que veem. Assim como os anjos do bem veem esse selo,
o anjo do mal, destruidor, também vê esse selo. De tal forma que será como uma espécie de proteção. Aqueles que estiverem selados serão protegidos por quê? Por Deus. Sabe por quê? Porque o selamento, o selo de Deus, será a nossa marca de redenção. A nossa marca de redenção. Aí você talvez esteja se perguntando, mas por que propósito? Com qual objetivo Deus está selando, ou Deus vai selar, ou Deus está selando os seus filhos? O que Ele tem em mente? O que Deus quer ao nos selar? Qual é o propósito de Deus ao selar os seus filhos? Então vamos lá aqui. Algumas respostas. Número 1. Em primeiro lugar, Deus quer selar os seus filhos e filhas, porque dessa forma Ele fixará os princípios da sua lei em nossa mente. E obviamente, considerando os 10 princípios que eu mencionei aqui, se uma pessoa tiver esses 10 princípios, certamente será um bom cidadão. Porque nós não estamos falando aqui apenas de questões religiosas. Nós estamos falando de um estilo de vida, pautado pela lealdade, pelo contentamento, pela pureza, pelo respeito à autoridade, pelo respeito à vida, pela veracidade, pela honestidade. É coisa boa. Então, Deus tensiona com isso, com que nós sejamos bons filhos deles, filhos e filhas, mas que também sejamos bons cidadãos. Uma segunda razão, o objetivo do selamento, é fazer que os selados sejam fiéis na observância de todas as ordenanças dele. E por que isso é importante? Porque vai chegar um momento em que a apostasia e a desobediência serão muito comuns. Aliás, já está sendo muito comum, né? Mas a situação que nós vemos agora, infelizmente, tende a piorar. Aqueles, portanto, que forem selados por Deus, vão poder obedecer às exigências do nosso Deus. Aí você diz, por que Deus tem que fazer exigências? Por que Deus faz questão em nos selar, em nos comprometer com os princípios do seu reino? Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. É famoso pelas Crônicas de Nárnia, mas ele é muito mais do que as Crônicas de Nárnia, né? Ele foi descoberto recentemente pelas Crônicas de Nárnia, mas ele é autor de mais de 50 livros, muitos dentre os quais livros técnicos. O C.S. Lewis, um famoso professor crítico literário inglês, na verdade irlandês, mas viveu quase a vida inteira na Inglaterra, foi professor das 2 mais famosas universidades da Inglaterra, Cambridge e Oxford. E C.S. Lewis é um dos meus autores prediletos. E o seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que aliás eu sugiro a sua leitura, editora Martins Fontes. Aliás, a editora Martins Fontes não é uma editora cristã, evangélica, não, é uma editora secular, uma editora boa. E o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, é um clássico, mas é um livro tão bom que essa editora, sem nenhum cunho religioso, publicou esse livro aqui no Brasil. É um livro impressionante. Se você quer fortalecer o seu conhecimento básico do cristianismo, de uma maneira simples e essencial, leia esse livro, Cristianismo Puro e Simples. O C.S. Lewis, nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele usa a metáfora do dentista. Temos um dentista aqui entre nós? Temos algum profissional da odontologia aqui entre nós? A comparação é positiva, viu? O C.S. Lewis diz assim, que ele compara a Deus, Jesus Cristo, e as suas exigências a um dentista. Eu acho muito interessante. C.S. Lewis era mestre em usar metáforas. Porque você sabe, né? Jesus Cristo também era mestre em usar metáforas, né? Chamadas de parábolas. C.S. Lewis diz que Jesus Cristo é como um dentista. Então você vai ao consultório, à cadeira do dentista, e você diz, doutor, tem uma dor bem aqui. Aí você tem uma dor localizada. E o dentista, com muita presteza, vai ajudar a resolver esse problema. Mas dentista que é bom, ele não fica olhando só aquele problema, não é verdade? Ele vai fazer uma revisão bucal. E ao final da consulta, você que achava que tinha só aquele probleminha daquela cárie, vai descobrir que, na verdade, você tinha 556 cáries. E você achava que só tinha uma. Mas sabe o que acontece? O dentista, ele vai resolver aquele problema. Mas ele é tão bom, ele é tão profissional, ele é tão responsável, tão cuidadoso, que ele vai fazer por você mais do que aquilo.
que você acha que você precisa. Porque no final das contas, Ele sabe mais do que você qual a situação dos seus dentes. Sabe por que Jesus Cristo, porque Deus é exigente? Porque Ele sabe mais do que nós das nossas necessidades. Jesus Cristo é o dentista espiritual. Você se ajoelha e diz assim: Deus, preciso tanto disto, estou passando problema por aquilo, minha mãe não sei o quê, meu parente, eu estou sofrendo, me ajude. Deus sabe e vai resolver tal, provavelmente vai resolver esse problema, mas Ele é tão bom, Ele é tão responsável, que Ele vai fazer por você mais do que resolver aquele problema pontual. Só que ao fazer isso, Ele vai invadir a sua vida e vai colocar a sua vida de pernas para o ar. Assim como você, quando entrou do dentista, achava que tinha uma cárie e descobriu que você vai ter que fazer um tratamento de 6 meses. Deus é bom demais para ser irresponsável. Ele sabe que se Ele não colocar os seus princípios no nosso coração, nós não poderemos viver da melhor maneira que nós poderíamos viver. Por isso, num processo voluntário da nossa parte, porque nós damos acesso a Deus, nós permitimos que Ele não vai forçar a nossa vontade, nós permitimos que Ele faça isso, nesse processo voluntarioso da nossa parte, Deus, que é tão bom, Ele vai colocar os seus princípios no nosso coração. Ele vai fazer isso com a nossa permissão e vai fazer isso para o nosso benefício. Uma terceira resposta: qual o objetivo do selamento? É preparar os seus filhos e filhas para que passem firmes pelo tempo da angústia. Sabe por quê? Porque o selamento de Deus será uma espécie de marca de redenção. O anjo do mal, o anjo destruidor, não poderá tocar aqueles que foram selados por Deus, porque aqueles que foram selados por Deus serão marcados pelo princípio ou pela proteção redentiva do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, uma quarta razão é que Deus precisa nos selar para preservar-nos da destruição final. Somente os selados serão preservados da destruição final, do juízo final, que vai eliminar aqueles que, infelizmente, não quiseram entregar sua vida a Deus. Indo para o final do nosso tema aqui, eu quero responder só mais uma pergunta: quais os requisitos para receber o selo de Deus? Talvez isso seja o mais importante do nosso tema de hoje. O que eu preciso fazer? Eu quero ser selado. Obviamente você quer receber o selo de Deus, que na verdade é uma marca de redenção. O que você e eu precisamos fazer? Basicamente 3 coisas. A primeira, precisamos refletir plenamente o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E Jesus era uma pessoa que tinha um caráter bondoso, respeitador. Se você tomar os 10 princípios de Êxodo 20 e os aplicar à vida de Jesus, você vai chegar à conclusão que Jesus era leal, que Jesus ofereceu um culto correto ao Pai, que Jesus era reverente, que Jesus era santo, que Jesus respeitava a autoridade e respeitava a autoridade. Jesus Cristo, como rabino, não precisaria pagar certos impostos, mas um dia em que Pedro veio, Jesus Cristo não gastou tempo discutindo. Será que faço um imposto de renda? Não faço, mas eles usam tão mal, eles roubam. Não vou fazer. Não, Jesus não perdeu tempo com isso. Ele fez o imposto de renda dele e ainda disse: Pedro, paga o meu e paga o seu. Está tudo certo. Porque ele respeitava a autoridade, embora ele discordasse do modo como a autoridade romana se conduzia. Jesus Cristo respeitava a vida, Jesus Cristo era puro, Jesus Cristo era honesto, Jesus Cristo era verdadeiro, e Jesus Cristo também viveu o princípio do contentamento. Então, se nós quisermos receber o selo de Deus, precisamos copiar em nós o caráter de Cristo. E Cristo foi tudo isso que eu acabei de mencionar. Uma segunda necessidade, um segundo requisito. Para nós conhecermos o caráter de Cristo, precisamos estudar com mais empenho quem Ele é. Olha só, irmãos, amigos, o cristianismo é uma religião que tem um referencial. E o referencial do cristianismo é Cristo. O referencial do budismo é Buda, e enfim, etc. O referencial do cristão é Cristo. Então, se nós quisermos obter a salvação, nós temos que assimilar o caráter de Cristo. E onde que nós entendemos ou conhecemos o caráter de Cristo? Nos evangelhos.
Então, é nos evangelhos que nós encontramos como Cristo vivia, como Cristo se comportava, qual era o estilo de vida dele, e não só nos evangelhos, mas principalmente nos evangelhos. Há um texto aqui em Filipenses, que eu acho extraordinário, e que na teologia nós chamamos da quinosis, do esvaziamento, porque foi o que Jesus Cristo fez quando ele se tornou ser humano. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, você tem assim um panorama do caráter de Cristo, mas especialmente nos versículos 7 e 8. Aqui o apóstolo, o escritor bíblico, menciona 4 aspectos do caráter de Jesus Cristo. Primeiro, ele era servo. Aliás, são 3. Primeiro, ele era servo. Segundo, ele era humilde. E terceiro, ele era obediente. Você quer ter o caráter de Cristo? Eu quero ter o caráter de Cristo? Tenho que ter uma atitude de serviço. Tenho que ter uma postura humilde. E tenho que ter uma vida de obediência. Esse é o segundo requisito para sermos selados por Deus. E o terceiro requisito é que precisamos vencer o mundo, as tentações e o mal. E isso só é possível quando nós temos a orientação de Deus em nosso favor. Eu quero terminar, irmãos, amigos, com uma última pergunta aqui. Talvez você esteja se perguntando: quando ocorre o selamento? Quanto tempo vai durar o selamento? Eu vou recorrer aqui a uma citação de Ellen White, que já mencionei anteriormente. Ela diz assim: o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, e ela escreveu esse texto no final do século XIX. Agora, o tempo do selamento, agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Então, a pergunta é: quando ocorre o selamento? A resposta está ocorrendo agora. Quando ocorre o selamento? Está ocorrendo agora. Está ocorrendo agora. Os 4 anjos estão segurando os 4 ventos que representam os 4 pontos cardeais do nosso planeta. É como que dizendo: está tudo sob controle nas mãos dos anjos de Deus. Por quê? Porque Deus está segurando o inimigo para que então ele possa fazer o processo de selamento em cada um de nós. Tem mais uma citação interessante, importante dela. A esse respeito diz assim: o mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. E a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar os 4 anjos, que seguram os 4 ventos, até que se realize essa obra, e até que ele ordene que sejam soltados. Eu queria que você entendesse o seguinte: o processo de selamento, então, começa para cada cristão no dia da sua conversão, e termina para esse cristão no dia da sua morte, ou quando a porta da graça se fechar. Para alguns, então, nós que estamos vivos, o processo de selamento, que é a inscrição dos princípios de Deus, da lei de Deus em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, esse processo começou. Começou quando? Quando nós conscientemente aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Quando é que vai terminar? Se nós ficarmos vivos até a volta de Cristo, então vai terminar quando a porta da graça se fechar. Esse é o nosso assunto de amanhã, a porta da graça. Caso uma pessoa que se converteu, aceitou a Cristo como seu Salvador, ela venha a falecer por alguma outra razão, então o processo de selamento para essa pessoa terminou no dia da sua morte. Eu queria terminar dizendo que repetindo que o selo de Deus será colocado naqueles que refletirem o caráter de Cristo.